Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. Exército mexicano abre fogo contra multidão de estudantes. Em 2 de outubro de 1968, apenas 10 dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos do México, estudantes se reúnem no centro da capital em um local chamado Tlatelolco. Nas semanas anteriores, 2 membros das manifestações em favor de Fidel Castro haviam sido mortos pela polícia. Desta vez, o próprio exército enfrenta os manifestantes. Abrem fogo contra a multidão deliberadamente. O resultado são cerca de 300 mortos. O episódio ficou conhecido como Massacre de Tlatelolco, ou como a autora Elena Poniatowska eternizou em seu livro A Noite de Tlatelolco. Até hoje, o número verdadeiro de mortos permanece incerto. Enquanto a maioria aponta para algo entre 200 e 300 mortos, há fontes que revelam mais de 1.000 vítimas. Fontes governamentais, por sua vez, não se referem a mais do que 4 mortos e 20 feridos. Com essa repressão brutal, o presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños quis sufocar o movimento estudantil antes da abertura dos Jogos. O massacre foi precedido por vários meses de instabilidade política na capital mexicana. Eco das manifestações e revoltas estudantis ocorridas em todo o mundo ao longo do ano de 1968. Os estudantes mexicanos pretendiam explorar a atenção do mundo focada na cidade do México por ocasião dos Jogos Olímpicos. O presidente Díaz Ordaz estava determinado a pôr fim aos protestos estudantis e, em setembro, ordenou ao exército que ocupasse o campus da Universidade Nacional Autônoma do México, a maior da América Latina. Os estudantes foram espancados e detidos de forma indiscriminada. Ainda assim, os protestos estudantis não esmoreceram. As manifestações aumentaram de proporção, até que no dia 2 de outubro, 15.000 estudantes mexicanos de várias universidades invadiram as ruas da cidade do México, ostentando cravos vermelhos como sinal de protesto contra a ocupação militar da UNAM. Ao cair da noite, cerca de 5.000 estudantes e trabalhadores, muitos deles acompanhados das mulheres e dos filhos, se congregaram na Plaza de las Tres Culturas, em Tlatelolco, para o que deveria ser uma manifestação pacífica. O massacre teve seu start no início da noite, quando forças do exército e da polícia, equipadas com carros blindados e tanques, cercaram a praça e começaram a abrir fogo contra a multidão. Eles atingiram não só os manifestantes, mas também pessoas que se encontravam no local. A matança continuou noite adentro, com soldados efetuando operações de busca nas casas e apartamentos localizados junto à praça. Testemunha desses acontecimentos afirmam ter visto mais tarde os corpos serem recolhidos por caminhões de lixo. Na explicação oficial, afirma-se que provocadores armados misturados entre os manifestantes, colocados nos edifícios adjacentes à praça, tinham iniciado o confronto. Encontrando-se debaixo de fogo, as tropas teriam disparado em defesa. Apesar das ameaças dos blindados do exército, as mobilizações chegaram a reunir mais de 180.000 pessoas. Os estudantes incluíam em suas reivindicações maiores liberdades civis e a punição de casos de repressão policial. O governo mexicano acusava o movimento de influências estrangeiras comunistas. Forma-se um Conselho Nacional de Greve, que começa a elaborar uma lista de estudantes desaparecidos. Marchas dos estudantes percorrem as ruas ao lado de carros blindados. Todos os efetivos policiais e vários batalhões do exército se põem em estado de alerta. A embaixada norte-americana é custodiada por 2 pelotões e 10 carros blindados. A censura se tornou férrea. Houve 6.000 detidos, 2.000 presos sem julgamento. O governo culpou elementos nacionais e estrangeiros. Os acusou de terroristas e desencadeou uma brutal repressão que obrigou muitos a se exilarem ou abandonarem a universidade.
Hoje na história, texto original, Max Altman. Narração, José Igor. Edição, Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.